Glória a Deus. Aleluia. Diante cantamos, todas as coisas cooperam para o bem. Não é raro a gente se deparar com coisas que a gente não entende como é que elas cooperam para o bem, como é que elas podem contribuir. Na realidade, as coisas de Deus, as decisões de Deus, não passam pela nossa razão, pelo nosso entendimento. Não somos nós os senhores para explicar as coisas, mas a Bíblia garante para nós que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, foram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você canta, tudo entregarei, entrega na mão do Senhor tudo que está angustiando o seu coração, entrega os seus medos, entrega os seus sustos, entrega os seus pavores, entrega também a sua autoconfiança, entrega o seu domínio, aquelas coisas que você acha que estão debaixo do seu controle, que você é dono delas, que você rege elas, que tudo está na sua mão. Entrega para Ele, entrega a Ele. Você não tem o controle das coisas. Se nós aprendemos que como filhos de Deus, nós não somos de fato donos de nada, tudo é dele, e a gente precisa entender isso. Os teus filhos são de Deus, a tua geração é de Deus, a sua casa é de Deus, os seus sonhos são de Deus, sua própria vida pertence a Ele. E usando uma linguagem bem nordestina, então não se aperreie não, entrega ao Senhor, deposite nele, confie nele. Ele tem o controle de todas as coisas. O texto do Salmo 23 é uma verdade na vida de todos nós. Ainda que andemos no vale, ainda que passemos por momentos difíceis, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Aleluia. Glória a Deus. Paizinho, oro nesta hora, Pai, pelas famílias que nesta semana, Pai, passaram por lutas, por batalhas. Ó Deus, e diante daquilo que cantamos aqui, que todas as coisas cooperam, muitas perguntas vêm ao nosso coração, meu coração, como é que isso de alguma forma pode cooperar? Pai, nós depositamos diante do Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, perdoa se em algum momento a nossa boca abriu, ou a nossa mente racionalizou, Pai, duvidando do Teu cuidado na nossa vida. Queremos depositar a nossa vida diante do Senhor agora, nos render integralmente, Pai, porque sabemos que o Senhor está agindo aonde a gente não dá conta e nem sabe agir. Visita agora cada casa, cada família, visita cada problema, Pai, que acompanha as pessoas que aqui estão, necessidades, angústias, preocupações como amanhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita agora, Pai, as carícias financeiras, as necessidades, as angústias, Pai, que perturbam, Pai, o coração. Traga paz que excede todo o entendimento, Pai. Traga paz, Pai, que a razão não sabe explicar, Pai. Opera agora, Deus, opera agora, opera milagres agora, opera cura, opera libertação, opera transformação, porque o Senhor é Deus poderoso, Pai. Este é o momento de milagres na vida da igreja. Faz milagre no culto aqui, faz milagre nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Faz milagres agora, Pai. Começa a percorrer cada coração, cada vida agora. Começa a tocar agora, Pai. Começa a tocar agora, Pai. E fazer os milagres que precisamos. O Senhor conhece cada coração, Pai. Passa do primeiro banco, do segundo banco, Pai. Vai, Senhor meu Deus, andando, Senhor. Percorre todo o arraial dos santos, a galeria. Pai, a necessidade de cada um, Pai. Senhor, é que sonda os corações. Então ministra agora dentro da necessidade de cada um. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo embaraço, todo pecado,
espírito de destruição, todo espírito de dúvida, toda enfermidade, toda carência emocional, toda carência psicológica, todo desequilíbrio. Pai, nos lares onde a necessidade, Pai, está reinando, onde as pessoas estão com medo do amanhã, Pai, supre as necessidades agora. Abre janelas do céu, Pai, abre janelas do céu, porque a Tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor supre as nossas necessidades. Então agora, Pai, nos rendemos ao Senhor e entregamos tudo ao Senhor, Pai, porque nós queremos cultuar, queremos celebrar, queremos adorar, queremos ouvir a palavra, queremos cantar, queremos participar da ceia, Pai, com o coração leve. Tira o peso dos corações agora, tira o peso dos corações agora e ministra paz, paz, a paz que excede todo entendimento. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dures açoite em meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia, 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 glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas ficam intrigadas quando encontram um discípulo de Jesus Cristo, e o discípulo de Jesus Cristo diz assim: eu sou uma pessoa salva. Ele pergunta: quem é você para que você seja salvo? Olha, senhora, eu sou um pecador, mas o Deus que eu conheço é o meu Salvador. Eu sou salvo por causa da obra dele, aquilo que ele fez, o poder dele, a glória dele, a majestade dele, o sacrifício dele lá na cruz do Calvário é que mudou a minha vida. Não fui eu,
Não foi nada aquilo que eu fiz, não foi nem um trabalho que eu fiz, nem um esforço que eu fiz. Ele me salvou. Ele é o meu Salvador. Ele é quem mudou a minha história. Então, todos os homens nascem sob a condenação do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10, que não há um justo, nenhum sequer. Não existe nenhum ser humano que pode dizer: eu sou justo, eu sou perfeito, eu não tenho pecados, eu não tenho defeito. E a Bíblia diz lá no Salmo 51, versículo 5, que nós somos pecadores por natureza, nascemos com a natureza pecaminosa. O salmista expressa assim: iniquidade foi formado. Eu já nasci com a identidade do pecado, eu já nasci inclinado para o pecado. Também somos pecadores por consentimento, porque depois, mesmo entendendo, a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todas as vezes em que temos a opção de fazer o bem e fazer o mal, o nosso coração tende a ir para o mal. A gente só não vai para o mal porque Jesus está morando dentro de nós, mas o nosso coração é inclinado para o mal. Haja isso, veja isso quando você experimenta uma ofensa. E o primeiro sentimento que vem a gente é o de replicar, de revidar, é o de vingança, é o da ira, é o da ira. E a gente não age assim, porque o Espírito de Deus que está dentro de nós e que vai então nos transformando cada dia. Então somos pecadores também por consentimento. E pecadores também na prática, porque o Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, cometeram atos pecaminosos e diz que distanciados estão da glória de Deus. As consequências do pecado na vida do homem, as consequências do pecado na vida do homem fazem com que o homem se afaste de Jesus. Ele passa a viver, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado na vida do homem faz com que ele se separe de Deus. O profeta Isaías escreveu que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós dizemos que somos salvos, significa que quando Cristo perdoou os nossos pecados, a separação caiu. Salvação significa estar em Jesus. Salvação significa andar em Jesus. Salvação significa ter a consciência de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, quem recebeu a Jesus como Salvador, a história pecaminosa, aquela história destruída que cantamos aqui, ela ficou para trás. Deus fez uma nova vida em nós. A carta de Paulo aos Coríntios diz que ele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por pior que tenha sido a história de um homem, por mais horrível que tenha sido a história dele, as pessoas não entendem isso. Eu conheço gente que diz assim: o camarada aprontava, fumava, bebia, brigava, aprontava todas por aí, usava droga, fazia um monte de misérias, prostituía, quebrava as coisas. Depois ele foi lá para a igreja, aceitou Jesus, agora diz que é salvo e é santo. E é mesmo, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Não é ele que se fez santo, é Jesus que nos faz santo. A gente passa a andar com Jesus, então as coisas velhas se passaram. Ele muda a nossa natureza. Ele muda a natureza de qualquer um que o confessaram como Salvador. Ele muda a natureza de qualquer pessoa que entender que Jesus o ama, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então quero deixar algumas declarações para você que esta noite. Deus ama você. Deus ama você. Você pode dizer assim: no meu estado, na minha condição, Deus ama você do jeito que você está. Deus ama você caído, degradado, miserável, não importa. Deus ama você que pensa que é tão corretinho que não precisa de Deus. Deus ama você porque você sabe que precisa de Deus. Mas se você acha que a sua justiça te salva, você está enganado. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, de ações que nós humanos fizemos, mas veio por causa daquilo que Ele fez por nós lá na cruz. A morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ela foi a morte substitutiva. Cristo morreu em nosso lugar. A cruz de Cristo, a cruz que Cristo carregou, aquela era a cruz do Evaldo, aquela era a minha cruz, era a cruz do Romualdo, era a cruz do Agostinho, era a cruz do Eudes, era a sua cruz. Aquela cruz era sua, porque a cruz era destinada aos pecadores. Mas Jesus foi lá e pegou aquela cruz e carregou em meu lugar. Jesus morreu na cruz em meu lugar. E no momento em que Ele morreu, Ele perdoou os meus pecados. Ele subiu à cruz para escrever uma nova história. Ele subiu à cruz para que os homens não precisassem mais morrer pelos seus pecados, porque agora Ele pagou o preço e nos libertou dos nossos pecados. E não foi por esforço nenhum de nós, porque a Bíblia diz que nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar resgate pela vida, pela redenção do seu irmão. Nenhum homem pode fazer isso. Só Jesus Cristo pode pagar o preço da salvação do homem. Então a mensagem de Deus nesta noite é que Deus oferece salvação. Ele quer salvar a você. Ele quer mudar a sua história. Deus oferece salvação. Na primeira carta de Paulo a Timóteo está escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, onde existir um ser humano, estender a mão e abrir a boca e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Muda a minha história. Deus entra lá e muda. Deus entra lá e muda, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos. É prazer de Deus em salvar a todos os homens. Ele não só quer salvar, mas Ele pode salvar. Ele é aquele único que pode salvar. A Bíblia diz em Hebreus 7,25: portanto pode também salvar aqueles que por Ele se chegam a Deus. Ele pode salvar. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o seu destino eterno. Quem ainda não aceitou Jesus como Salvador está direcionado à condenação, que a Bíblia diz que os homens amaram as trevas mais do que a luz, e isso é a condenação. E Deus quer fazer com que você ame a luz, e Ele pode mudar a sua história. E você pode um dia cantar conosco, como a maioria de nós canta aqui: Jesus Cristo mudou o meu viver. Esta igreja, ela não é composta de pessoas que nasceram dentro da perfeição. Deus aqui tem história de pessoas que eram ateus, de pessoas que eram alcoólatras, de pessoas que eram drogadas, de pessoas que viviam jogadas lá no mundo, que viviam que eram idólatras. Deus mudou a história dele, e eles estão aqui hoje dizendo: eu sou de Jesus, Ele mudou a minha vida. Então a sua história também pode ser mudada. Ele pode salvar você. E Jesus é o Salvador. Romanos 4,12. Preste atenção nesse texto. Diz: em nenhum outro há salvação. Diga comigo: em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Unicamente Jesus. Diga comigo assim: salvação só em Jesus. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a expressão de Deus para você.
Então aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina é a voz de Deus falando para mim e para você. E a Bíblia está dizendo: em nenhum outro há salvação. Eu não estou falando daquelas suas possibilidades, eu estou falando das suas impossibilidades. Você não pode se salvar, mas Jesus pode. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode mudar a sua história. E o tempo da salvação é o tempo de hoje, é o momento de hoje. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se aquilo que Deus já falou nesse culto aqui, através das canções, através da leitura da palavra, através das orações, se aquilo que Deus já falou em seu coração está dizendo que você precisa de Jesus, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Você deve entregar a sua vida a Jesus, porque o dia de hoje a gente não sabe se ele volta amanhã, a gente não sabe se ele acontece amanhã, a gente não sabe se o nosso dia amanhece, porque a vida é transitória. Por isso que a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Então como é que você pode se tornar um crente? Como é que você pode ser salvo? A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diga comigo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E a salvação se dá unicamente através de Jesus, porque lá em João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho que faz com que o homem chegue a Deus, com que o homem busque e encontre a mudança de vida. Jesus Cristo é o único caminho. E como é que se toma essa decisão? A Bíblia diz em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Quero nesse momento recapitular, lembrando o seguinte: todo homem nasce sobre a égide do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo, é a salvação. Então todo homem nasce sob a égide do pecado e condenado, mas Jesus veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E esta noite Deus dá a cada um que está aqui o direito de decidir com quem você vai andar. Se você vai caminhar com Jesus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer confessar: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados, eu creio que Jesus Cristo foi sepultado, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, eu creio que Jesus Cristo subiu aos céus, eu creio que Jesus Cristo está à direita de Deus, eu creio que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Se você crê nisso, se você quer confessar isso diante de todo mundo, isso significa ser crente. É crer na obra redentora de Jesus lá na cruz do Calvário, é crer na obra que pode salvar o mais miserável dos homens. Eu ofereço a você que entrou aqui esta noite a oportunidade de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Se você quer nesta noite receber Jesus como seu Salvador, ter uma nova direção para a sua vida, quero pedir agora, se você tem esta decisão no seu coração, levante a sua mão, ou caminhe e venha aqui à frente agora para que a gente possa orar por você. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, se tornar um crente em Jesus Cristo, caminhar com a igreja, pertencer ao povo que vai morar no céu, se você decidiu andar com este povo, andar com Jesus, levante a sua mão e diga: eu preciso de Jesus, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Se temos
se entrou uma pessoa, duas ou três pessoas, ou se você já caminhou com Jesus e se afastou. Hoje Jesus está dizendo: volta, meu filho, volta, minha filha, volta a caminhar. Tem alguém? Esse é o momento em que Deus abre a porta para você. Ele ama você. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer reconciliar, quer fazer com que você volte a ter paz com Deus. Se tem, levante a sua mão sim, porque nós queremos orar por você. Bem? Incline a sua cabeça em oração, cada um dos irmãos. Vamos pedir ao Senhor que neste momento esteja operando, trabalhando, quebrando grilhões, a poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus Cristo. Que todo grilhão, que toda resistência seja quebrada pelo poder no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você entende que Jesus falou ao seu coração e que você precisa se render a Ele, levante a sua mão e caminhe até aqui à frente, porque Jesus Cristo quer mudar a sua história. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tem alguém? Se tem, levante a sua mão. Senhor Deus, nós oramos agora por cada pessoa que entrou aqui esta noite. Pai, que o coração precisa tomar uma decisão, Senhor, mas tenha resistência, Pai, das forças espirituais. E nós clamamos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, e até o final deste culto, Pai, todo grilhão, todo aprisionamento, Pai, seja rompido, Pai. Ó Deus, e que a luz do Evangelho brilhe nos corações. Coloque o amor a Jesus, coloque o gosto por Jesus, coloque a paixão de Jesus nos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ministre agora, Pai, salvação nos corações, Pai. Em nome de Jesus.